Olá pessoal, hoje nós vamos fazer a revisão do 8º ano, tá bom? A nossa revisão vai ser a revisão dos conteúdos trabalhados no nosso terceiro bimestre. Então nós vamos apenas fazer uma recapitulação rápida de todos os conteúdos. Na descrição do nosso link vai ter um arquivo para você fazer o download que vai conter todo o resumo das nossas aulas pontuais, semelhante à nossa primeira revisão que nós fizemos no primeiro bimestre, tá bom? Sempre encaminhando para vocês um resuminho sobre todos os conteúdos, com os tópicos que nós trabalhamos, tá bom? Vou continuar fazendo esse resuminho para vocês, tá bom? Então, gente, na nossa revisão de hoje, nós vamos primeiro verificar as aulas que nós tivemos e falar um pouquinho sobre elas, tá? Para você relembrar e para você ficar preparado para fazer a sua avaliação, tá? Lembrando, nós estudamos no primeiro momento a chegada da família real e a emancipação política do Brasil. Essa chegada da família real foi uma forma, e foi o que aconteceu, mudou as estruturas da colônia. Quem era a colônia? Nós, Brasil. Era a colônia portuguesa. Portugal, metrópolis, Brasil, colônia. Então o que acontece? Nós acabamos mudando as nossas estruturas na medida que a família real chegou aqui, porque a colônia deixa de ser colônia e passa a ser tida como uma metrópole. Nós mudamos o nosso centro de governo, que a capital era Salvador, passa agora para o Rio de Janeiro. Nós mudamos as questões relacionadas à cultura, vem a instalação do Banco do Brasil, de teatro, de praças, de grandes mecanismos, tá bom? Então, nós vamos perceber todo esse processo de mudança. Quando houve o fim do conflito que existia na Europa, que fez a família real vir para o Brasil, a família real resolveu ir de volta para Portugal. Só que Dom Pedro I disse que não ia, e ele acaba ficando e instaurando a independência do Brasil, e ele começa a fazer o seu governo, que foi o nosso segundo conteúdo de estudo nesse bimestre, que foi o reinado de Dom Pedro I e a cidadania limitada. O que nós estudamos nesse conteúdo foi todo o processo administrativo, político e econômico do Brasil, dado esse período. Lembrando que foi um período de conflitos, de lutas e principalmente conflitos partidários. Esses conflitos partidários, eles se deram entre regressistas e progressistas, uns que queriam a ida de Dom Pedro para Portugal, outros que queriam sua permanência. Tivemos problemas relacionados à disputa, já que Dom Pedro I era muito autoritário. Então nós tivemos muitas questões de conflitos. Então, Dom Pedro, no final das contas, ele pede a abdicação do trono, ou seja, afasta, não quero mais. E ele volta para Portugal para resolver um problema de conflitos lá, com uma questão de poder e de domínio de governo. E ele deixa seu filho, Pedro de Alcântara, para governar, só que ele era de menor. E aí damos início à nossa terceira aula desse bimestre, que foi Regências, uma unidade ameaçada. O período regencial foi o período onde Dom Pedro I volta para Portugal e ele deixa seu filho Pedro de Alcântara aqui para governar. Dom Pedro de Alcântara não tinha idade constitucionalmente para reinar. Então o que acontece? Há um período regencial, são escolhidos, segundo a Constituição, 3 pessoas para governarem, eles são os regentes. Então nós tivemos em primeiro momento a regência trina e depois nós tivemos a regência única. Esses regentes, eles procuraram fazer a unidade estrutural do Brasil. Eles procuraram unificar o território brasileiro. É isso que o período regencial nós vamos ter dele. Uma tentativa de unificação, de criar a ideia de um Brasil como Brasil. Um Brasil que tanto no norte, como no sul, como no centro-oeste, como no sudeste, fosse Brasil, tá bom? Então, esse período regencial vai ser marcado por muitos conflitos, por muitas guerras e no final das contas vai ocorrer o que nós chamamos de golpe da maioridade, que é justamente quando Dom Pedro II assume o governo aos 15 anos e ele dá início ao seu reinado. E nós entramos aí no nosso quarto conteúdo, que é o quê? Segundo reinado, política, economia e a guerra. Nós vamos ver que esse período, nós vimos na verdade que esse período foi o período mais extenso de governo do Brasil. Nunca houve um período tão grande governado por uma pessoa.
Dom Pedro ele consegue estabilizar a economia, consegue estabilizar a administração e a política brasileira. A única guerra que nós vamos ouvir falar mesmo é a chamada Guerra do Paraguai, que muitos historiadores nem de guerra chamam de um conflito, um ataque contra o Paraguai, que uma região foi retirada deles e anexada ao Brasil. Então, nós vamos ter poucos movimentos contra o governo de Dom Pedro. Nós vamos ter poucos movimentos contra o Império e o regime de Dom Pedro. É claro, esse processo todo de política, de governo que ocorreu, de estabilidade, que é assim que se dá o nome e o termo para esse governo de Dom Pedro II, ele vai apenas acarretar a um processo de declínio no final do seu período. Por quê? Porque as estruturas mundiais estão mudando. As independências da América do Norte, as independências que ocorrem no Haiti, as grandes revoluções mudam o mundo, e principalmente o pensamento iluminista. Então, isso vai causar com que o Brasil também sofra mudança. Então, a primeira mudança, a mais grave, foi a mudança na estrutura da mão de obra, que aí nós vamos entrar no nosso quinto tópico, que é a abolição. A escravidão não é mais bem vista. A escravidão não é mais tida como um mecanismo satisfatório para os governos. Então, o que acontece? Por pressões da Inglaterra, pressões dos Estados Unidos, o Brasil ele é obrigado a deixar a escravidão. Então, a mão de obra que regia a economia brasileira era a mão de obra escrava negra. E o fim do tráfico negreiro, isso vai fazer com que o Brasil tenha que tomar outras decisões. Então, começa-se o declínio da política ocorrida dentro do processo de formação política. Então, isso é um declínio que vai levar ao declínio do período imperial brasileiro, tá bom? Que vai se formar a república, como nós vamos ver no próximo bimestre. Mas enquanto aqui, então nós vamos trabalhar essa abolição justamente com algumas leis que vão fazer, como por exemplo a lei do ventre livre, a do sexagenário, nós vamos ter até chegar à Lei Áurea, que é proclamada pela princesa Isabel, que são leis que vão fomentar e possibilitar a liberdade dos escravos negros no Brasil, tá bom? Então com isso, como a escravidão é proibida, o Brasil precisa de uma nova forma de conquista de mão de obra. E aí vai vir os processos de imigração para o Brasil. Os imigrantes da Europa, com o sonho de ter uma terra, de ter uma riqueza, de aumentar e de ganhar bens, vão vir para o Brasil trabalhar nas lavouras de café, posteriormente na agricultura, posteriormente vão formar colônias, tá bom? Então, esse processo todo se dará durante o período do segundo reinado, tá bom? Então, basicamente, nós estudamos isso no nosso conteúdo de aula. Eu espero que você possa verificar depois, antes da prova, tirar dúvida comigo, pode me mandar mensagem e nós estaremos acompanhando com você. Relembrando, na descrição do nosso link vai ter um resuminho do nosso conteúdo, como eu sempre fiz para vocês, tá bom? Então, um abraço, até a nossa prova, tchau, tchau!